E aí, Thiago, tudo bem? Como é que você tá? Beleza, Pedro. Tô aí na área, devagarzinho. Joia, eu acho que a gente já pode começar, tá todo mundo aí, acho que talvez algumas pessoas vão chegando e a gente vai liberando a entrada delas, tudo bem? A gente pode começar se apresentando. Eu sou Fabiano de Paula, eu sou professor de tecnologia, dou aula num colégio estadual em Vila Velha, o Sete Vascontinho. Eu já estou no PDT há aproximadamente 2 anos. Eu entrei junto aí com os companheiros, o Savelli, o Luiz também. A gente está nesse movimento aí, fiz parte da juventude do PDT e estou aprendendo muito agora sobre militância com partido, com todos os companheiros aí, com Fialho, Bruno Índio, Pandora, todos excelentes professores e o que eu posso contribuir, eu também estou contribuindo. E eu gostaria que todo mundo se apresentasse primeiro e depois a gente faz as introduções sobre a nossa reunião. Savelli, pode começar? Posso sim. Primeiramente, feliz de estar aí com todo mundo. Meu nome é Felipe Savelli, sou estudante de História, professor também já. Atuo hoje, estou como secretário de Formação Política da nossa juventude, da JSPDT estadual. Também estou como presidente da JSPDT em Cariacica. Tenho aí contribuído com o partido com aquilo que a gente pode. Aqui em Cariacica também estamos construindo as eleições, dando tudo certo. É dois para vereador e o prefeito da gente. O PDT aqui vai vir grande, a gente vai fazer um trabalho da hora. E estamos aí para poder estar contribuindo aqui que a gente puder no movimento, aquilo que tiver ao nosso alcance, vamos estar ajudando. Bruno, pode ser você agora? Pode sim, só não vou soltar o vídeo aqui que eu acabei de chegar em casa, estou fazendo três coisas ao mesmo tempo. Boa noite mais uma vez, companheiras, companheiros. Sou Bruno Índio, aceitei a missão aí de assumir a presidência estadual do movimento Axé do PDT. Estou como secretário-geral do PDT de Vila Velha. Sou formado em marketing pela UVV, tenho pós em políticas sociais integradas, estou estudando gestão de pessoas, tenho 28 anos de capoeira, sou militante do movimento negro, do movimento de religião de matriz africana. Chego na política em meados de 2001, no movimento de juventude, né, logo após eu conheci o Everson, ainda não era do PDT, mas sabia que no momento certo a gente ia acabar se cruzando e batalhando juntos. Então, estou vendo aí o Fialho, que é um cara que a gente respeita bastante dentro do PDT, e os demais companheiros que estão aí. Então, estamos aqui para ajudar, enquanto presidente do movimento Axé, que ele acaba em consonância com o movimento negro dentro do partido. Então, é uma honra estar participando com vocês, e vocês têm um irmão, um amigo, um militante, um soldado aqui pro que der e vier. Beleza? Tamo junto. Pode. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou mais conhecido como Júnior Fialho. Sou tesoureiro do PDT regional, presidente do PDT de Vitória. Hoje eu faço parte do movimento estadual, né? E milito em todos os eventos. Então, onde me convida, eu vou ajudar. Ajudei muito a juventude a formar, né, aqui no estado. Investimos muito na juventude. Eu acho que é o grande legado que eu deixo para essa nova geração são vocês. Eu acho que o PDT, ou como qualquer partido orgânico, se não fortalecer as novas gerações, fica difícil fazer política, a boa política. E eu aposto muito em vocês nos movimentos, né? Eu espero que a gente organizar o maior número de movimentos possível
né, para que a gente possa dar uma identidade, uma coisa mais orgânica para o nosso partido. Estamos aí na luta. Eu vou ter que me ausentar um pouquinho daqui a pouco, eu tenho que dar o remédio para o meu pai, né, mas daqui a pouco eu volto de novo. Obrigado, Fialho. É muito bom contar com a sua participação aí. Você faz parte da história do PDT e a sua fala sobre a juventude é essencial, que um partido que não tem juventude é um partido destinado a morrer, né? Então a sua Com certeza. contribuição faz com que o PDT cresça e continue sempre forte. Aí já que estamos falando de juventude, vamos falar com o nosso presidente aí da juventude, Luiz. Antes, vou só fazer um parênteses. O Júnior Fialho é um dos poucos policiais que eu gosto. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Eu falo sempre que, antes de tudo, eu sou junista. As pessoas perguntam se eu sou visualista, se eu sou cirista, eu falo sempre que eu sou junista. Obrigado. Queria agradecer pelo carinho e pelo convite. Eu acho que o movimento negro ele lembra a gente sempre de um desafio gigante do PDT, que é um partido que fala sempre dos problemas estruturais, das mudanças, das transformações estruturais que a sociedade precisa, que o Brasil precisa para a gente ter o país que a gente imagina, que a gente quer. E o movimento negro lembra sempre a gente do presente, né? Do passado também, desse povo, dessa diáspora que eu me sinto parte dela. E lembra sempre a gente que a gente está morrendo, que o nosso povo está sofrendo, que o nosso povo precisa de amparo, que precisa de política pública e que precisa ter o seu lugar estabelecido lá nesse projeto que a gente tem de futuro, né? Do presente para frente, né? De como que a gente sobrevive a esse sistema que nos oprime, nos assassina ou que condiciona a gente a ser assassinado e oprimido, né? Mas ter um espaço aqui agora e construir o futuro. Então eu acho que a gente tem uma tarefa histórica, mas também uma tarefa muito urgente e atual, que é conversar e trazer as pessoas para a disputa, as pessoas de pele negra, as pessoas que se identificam dessa forma, para essa disputa da sociedade, para essa disputa das nossas ideias. E eu espero que eu possa colaborar com tudo que vocês precisarem. Vejo em vocês grandes aliados das nossas causas. Tenho carinho aqui por todo mundo. Estou conhecendo agora o Sebastião. Prazer, Sebastião. Obrigado, amigo. Sejamos amigos, como sou amigo aqui do Fabiano, da Pandora, do Savelli, do nosso presidente e do Bruno. Enfim, construiremos juntos aí essa pauta importantíssima. Eu espero poder ajudar e aprender muito com vocês. Eu sempre aprendo muito. E é isso, tamo junto. Obrigado, presidente. E Sebastião, você quer se apresentar também? Fala um pouquinho sobre você. Sim, eu sou Sebastião, sou formado em teologia, graduado em teologia, exerço a função de vigilante, sou convidado de Pandora, com muita alegria, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, viu? E é isso aí, estou aqui para ouvi-los, aprender. Muito obrigado. Alegria conhecê-los. Prazer, Sebastião. Prazer ter você aqui com a gente. E traga mais pessoas Obrigado. também da nossa próxima reunião aí. A gente sempre quer contribuir. Sim. Pandora, agora você aí, pode dar a luz. Então, sou Pandora, da Luz, sou militante dos movimentos sociais desde 82, onde eu entrei pelo movimento estudantil. Em 87, eu fui eleita a primeira presidente da UMES de Vitória, né, na reconstrução do movimento estudantil. Em 87 mesmo, eu conheci o movimento negro, entrei. E em 91, vou até parar por aí, em 91 eu conheci o hip hop, aí do hip hop eu fui para vários outros movimentos sociais, nas quais eu milito até hoje, né? Aí, movimento de mulheres, cultural, hip hop, né? E LGBT e por aí fora vai. Né? E agora eu estou no PDT há um pouco menos de um ano, deixa eu ver, agosto, eu acho que deve estar fazendo um ano, ou perto de um ano que eu estou no PDT, né? Muito feliz, muito feliz. Na verdade, se eu soubesse que ia ficar tão satisfeita e me sentir tão em casa, assim como eu me sinto, eu teria entrado antes. E isso é verdade mesmo, não é retórica, gente. Né? Poderia fazer uma fala retórica, mas não é. Me sinto muito à vontade com vocês. Aqui eu me sinto em casa, né? Faço amigos todos os dias no PDT, sou muito bem acolhida.
Então, assim, fico muito satisfeita da opção que eu fiz pelo PDT. E é isso. Obrigado, Pandora. Sempre te ouvir, é sempre incrível. Assim, uma pessoa que tem um legado também como Fialho, que ajudaram a construir o Espírito Santo, ajudaram a construir os movimentos sociais. Tem uma história e uma luta que permitem que a gente possa estar aqui hoje construindo o que a gente é e a gente possa estar nessa condição. Bem-vindo, Anderlan. Tudo bem? Isso aí, companheiro. Fica à vontade. Se quiser se apresentar, pode ficar à vontade. A gente está no momento de apresentação. Se quiser dar uma fala. Muito bem. Então a gente vai seguindo aqui e aí a gente vai fazer algumas apresentações iniciais. Para quem ainda está começando no PDT, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o PDT e por que eu acho que isso é importante falar dentro de uma questão de movimento negro. O PDT é um partido que retoma bandeiras históricas, que é a bandeira do PTB, que é o antigo partido de Vargas e de Jango, que é um partido trabalhista. E por que que o movimento negro tem a necessidade de falar do PTB e desse legado do PDT? Porque quando o partido do PDT surge, ele não surge apenas como um partido político. Uma das bandeiras básicas que o PDT coloca quando ele tem a sua carta de fundação, que é a Carta de Lisboa, ainda no exílio de Brizola, é que o partido vai ter como uma das suas linhas mestres o combate ao racismo. Isso porque uma das pessoas fundadoras do PDT, do nosso Partido Democrático Trabalhista, foi Abdias do Nascimento. E o Brasil tem um problema terrível, que é de apagamento histórico. A gente apaga as nossas lideranças, a gente apaga a história que a gente construiu. Por isso é muito importante a Pandora estar aqui, o Fialho estar aqui, pessoas que ajudaram a construir o nosso estado, o nosso país. Mas essas pessoas muitas vezes são completamente apagadas e esquecidas. E é o caso do Abdias, é o caso de Lélia. O que ocorre? Abdias do Nascimento é uma figura importantíssima para o movimento negro do Brasil. Ele foi o nosso primeiro senador negro, ele é responsável por muitas das leis que a gente tem hoje, ele militou constantemente, fortemente, para a gente ter uma lei de cotas, para a gente entender o que é racismo no Brasil. Porque antes de Abdias e antes do movimento negro se estruturar no Brasil, se existia uma ideia muito estruturada no Brasil de que não existia racismo no Brasil. Que o Brasil era um paraíso da miscigenação, que o Brasil vivia em harmonia racial e que todos os povos viviam em consonância. Isso era algo que era ensinado nas escolas de maneira utópica. Então existem livros que são livros da época da ditadura militar, carimbados pelo exército, falando que o convívio entre brancos e negros era um convívio harmônico, que a mulata era o símbolo da alegria nacional. Quando a gente sabe que esse processo é um processo traumático de violência sexual, de estupro, de crimes, de escravidão, de assassinato. Então o Brasil tinha um grande problema de se discutir políticas raciais porque os políticos brasileiros, os acadêmicos brasileiros da época se negavam a concordar que existia racismo no Brasil. Inclusive, Abdias foi convocado durante a época da ditadura para fazer uma fala na África, né, em Angola, se eu não me engano, contra o racismo. Só que os acadêmicos brasileiros e o governo brasileiro não permitiram, porque eles não acreditavam e não defendiam que no Brasil existia racismo. Então, quando o PDT surge com Abdias e surge com essa política forte de combate ao racismo, é um marco importante para o Brasil. Isso mostra que o movimento negro do PDT não é um movimento simplesmente para fazer carinha, para fazer aceno aos negros. Não. É um movimento histórico que vem construindo lideranças negras que fazem parte da história do Brasil. Não à toa, o PDT é o primeiro partido a ter governador negro. Ou seja, o PDT teve 2 governadores negros, um deles no Espírito Santo, que é Albuíno Azevedo. Então, isso mostra a importância do movimento negro. O movimento negro do PDT não é um movimento simbólico, não é um movimento para fazer
face para outras coisas, não é um movimento de trampolim político. O movimento negro do PDT é um movimento de ação e é um movimento aguerrido que constrói lideranças políticas para ajudar a pautar o nosso Espírito Santo e pautar o Brasil. Então, vocês que estão aqui, eu quero agradecer a presença de vocês, porque é extremamente importante o movimento do negro do PDT ser um movimento ativo, combativo, porque o racismo não diminuiu no Brasil. A gente pode achar que com as cotas o movimento negro conseguiu tudo o que queria, mas não. Não adianta simplesmente dar oportunidade para que as pessoas vão para a faculdade, se quando termina a faculdade os negros não têm oportunidade de emprego. Não adianta a gente simplesmente dar formação e não dar a oportunidade das pessoas se inserirem no mercado de trabalho. A gente acabou de ler uma notícia no grupo do PDT de que 40% dos jovens com formação superior estão sem emprego na área que eles se formaram, ou seja, sem o emprego dentro da área de formação ou emprego qualificado. Isso por quê? Porque não adianta simplesmente um governo achar que com as políticas de cota na área educacional o racismo estrutural vai ser destruído. Eu venho de uma família de negros que se formaram dentro do serviço público, porque o serviço público é uma das únicas áreas de que um negro durante toda a sua vida tinha a oportunidade de crescer. Eu falo isso porque o meu avô saiu de uma fazenda em Minas Gerais e conseguiu um emprego como policial militar. Então o Luiz falou assim que o Bruno falou que o Júnior Fialho é um dos poucos policiais que ele respeita. Eu venho de uma família de militares. O meu avô foi policial militar durante toda a sua vida, pastor e policial militar. O meu pai é policial militar. Meus tios todos são policiais militares. O meu padrinho, irmão da minha mãe, também é policial militar. Então eu cresci no meio de policiais militares. E eu vou dizer uma coisa: os policiais militares, em sua maioria, são negros e são vítimas de racismo tanto quanto as pessoas que muitas vezes agridem eles. Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala que o policial militar é um cachorro do governo, é um capitão do mato, e a gente não entende que isso também é uma ofensa racista. Que isso também demonstra um racismo estrutural que a gente vem carregando com o servidor público. Porque o negro, ele não tem a oportunidade, durante muito tempo, de ter uma formação acadêmica para poder virar um professor universitário. E ele não tinha oportunidade de se inserir dentro das áreas empresariais, porque, querendo ou não, a gente sabe a grande verdade aqui do Espírito Santo principalmente, que para você conseguir um emprego em uma empresa privada, é QI, é quem te indica. Você não consegue um emprego por competência somente. Então os círculos de pessoas brancas conseguem emprego muito mais facilmente do que nós negros. É por isso que o movimento negro é importante, para pautar isso e tocar na ferida. Porque a gente viu recentemente aqui, não foi um caso de racismo, foram diversos casos de racismo agressivos contra a população negra. A gente teve o caso do menino que trabalha como entregador, que ele foi entregar um lanche e muitas pessoas nem considerariam ele negro, a grande verdade é essa, ele passaria como branco na maioria dos casos, mas quando ele entra no condomínio de alto nível, o cara que é completamente no padrão europeu coloca na cara dele que ele não é branco o suficiente e humilha ele. A gente teve um garoto que foi trocar um relógio que ele comprou pro pai, ele tava com a nota fiscal e ele foi carregado e espancado. E quem é negro sabe muito bem o que é isso, que é você entrar numa loja e você ver os seguranças te seguindo na loja. Eu falo pessoalmente que tem certas lojas que eu não entro porque tem aqueles detectores de roubo. E simplesmente, mesmo com eu tendo o carimbozinho da roupa, esses detectores costumam apitar comigo. Não sei porquê. Não, parece assim, fantástico, né? Eu saio, então, tipo assim, quando eu vejo que uma loja tem isso, eu me recuso a entrar. Porque eu sei que mesmo que eu tenha o recibo da roupa, aquele carimbo vai apitar comigo. Não sei porquê. Então, era essa a minha fala. Eu queria falar da importância do PDT. Por que a gente tem que ter um movimento negro ativo, forte, que pauta que a gente tem que lutar. A gente não pode se calar, a gente não pode achar que a gente vai viver à sombra de outras coisas e que a gente vai ganhar as coisas de mão beijadas. Muitas vezes eu tô vendo, principalmente um movimento
progressista, que às vezes acha que com um discurso bonito, que com flores, que com abraço, a gente vai conseguir abraçar o mundo e resolver as coisas. Eu cresci sofrendo racismo a minha vida inteira. Meu pai me deu condições, ele era um policial militar, ele tinha condição de pagar uma escola particular. Muitas vezes eu era o único negro na escola. E eu sei o que é você crescer no meio de brancos, sofrendo racismo constantemente. E eu vou te dizer que você ser amigável, você não vai conseguir nada. Você tem que dar voadora, você tem que criar cascadura e você tem que ir pra cima. Então, é um convite para todos vocês que estão aí participarem do movimento negro. Eu vou dar a oportunidade de fala para quem está entrando agora aí, para o nosso secretário-geral da estadual, o Everson. O Everson, pode falar aí, é uma honra estar com você. Boa noite, pessoal, boa noite. Na verdade, eu achei que eu ia ouvir um pouco. O nosso candidato a prefeito de Vitória, né? Vamos ver também, que é importante a gente massificar o nome do Everson. Nosso prefeito da juventude. Futuro prefeito de Vitória, prefeito da juventude, a cara do Brasil agora, é o que a gente precisa. É isso aí. Você viu que esse Júnior Fialho está dando uma aula de entusiasmo e disposição na juventude. Vocês viram aí, né? Tá todo mundo me escutando bem? Porque eu tive problema com esse fone aqui uns dias Fala atrás. um pouquinho mais. Traz. Tá certinho, né? Traz tá o ouvindo, microfone né? um pouquinho mais perto pra boca pra gente ouvir melhor. Ei, tá ouvindo, né? Sim. Ok, tá. Melhorou agora, Brenda? É isso aí. Mas, pessoal, veja bem. Primeiramente, boa noite, tá? Perdão aí pelo atraso. Nós estávamos lá no partido, até agora há pouco o Júnior Fialho também estava lá conosco. E é com uma felicidade muito grande que eu vejo aqui hoje nós nos organizando com o movimento negro aqui em Vitória. Nos últimos dias nós conduzimos aí alguns diálogos quanto ao movimento negro estadual, né? Fabiano, Pandora estão aí, sabem dessa condução. Então, nós colocamos uma meta no final do ano para o final do ano passado, que era finalizarmos o ano com todos os nossos movimentos ativos e funcionando de forma realmente para construir, para aglutinar aí na nossa construção partidária. Infelizmente, nem todos nós conseguimos ativar verdadeiramente, e alguns que nós conseguimos constituir uma comissão provisória, nós não conseguimos colocar o movimento para funcionar de forma que viesse a ajudar na construção partidária, e com isso nós estamos corrigindo aos poucos. Nós temos que acelerar porque nós estamos perdendo tempo, porque o momento do debate eleitoral é o momento onde o partido mais tem condições de crescer. E nós estamos agora, graças a Deus, tendo uma sabedoria e principalmente tendo a militância do partido ao nosso lado, justamente para contribuir com esse crescimento, que precisa ser ordenado. O crescimento desorganizado, ele não nos leva a lugar nenhum. Nós já estamos debatendo há alguns anos, já me viram eu falando, assumindo que nós tínhamos o melhor candidato a presidente da República, mas nós não tínhamos o partido mais organizado para assumir a presidência da República se assim tivesse acontecido. E nós estamos nesse caminho. E esse caminho, ele passa impreterivelmente, ele passa de forma única na nossa obrigação de debater o movimento negro, de debater as políticas públicas de igualdade racial. Isso é assim, às vezes nós temos que nos conter até nessa expressão, né, de sentimento, porque chega realmente a nos emocionar, porque como pode um partido como o nosso não ter um movimento negro realmente ativo, um movimento negro realmente atuante, e principalmente um movimento negro que entenda o debate da igualdade racial, que tá na rua, que cada vez mais está à flor da pele, ver tudo isso que o nosso país está passando, que o mundo está passando,
em um partido da nossa magnitude. Aí, lógico que o movimento negro nacional, ele funciona, ele é ativo, com as suas características, mas ele é ativo, e cabe a nós, assim como nós estamos inovando no debate partidário, assim como nós estamos inovando na construção da política pública de juventude, está aí o Luiz que está dando aula com todos os nossos companheiros, lógico, com a Brenda, com contribuição do próprio Fabiano, o Savelli, que é um companheiro que está fazendo a diferença na formação não só da nossa juventude, mas na formação do partido como um todo. Então, como nós estamos nos dando exemplo com o nosso movimento de juventude, como nós temos condições de dar o exemplo com a AMT, a Ação da Mulher Trabalhista, movimento sindical, inúmeros outros movimentos, ecotrabalhismo, nós temos a obrigação de darmos o exemplo com o nosso movimento negro. Por que nós temos essa obrigação? Pela qualidade dos companheiros que nós temos para debater essa política pública tão importante para o nosso país, para o nosso estado e aqui no nosso âmbito hoje, que nós estamos aqui debatendo no nosso município. Então, assim, é algo que sem dúvida alguma, nós temos que colocar cada vez mais em voga esse debate. Não nos basta, lógico, falar aqui é chover no molhado, mas não nos basta não sermos racistas, né? Não é isso, Pandora? Nós temos que ser antirracista, nós temos que botar esse debate na rua, nós temos que aproveitar essa ferramenta importante que nós temos, que é o partido político, para colocar esse debate nas câmaras municipais, nas assembleias, nas prefeituras, nos governos do estado e cobrar dos nossos deputados para que esse debate aconteça no Congresso Nacional. E é nesse trabalho aqui mesmo. Às vezes a gente não sabe a importância, seu Sebastião, a importância, Tamires, da nossa presença nessa reunião aqui tão simples que eu falo em um todo que é a nossa nação. Nós temos uma nação gigantesca e hoje nós estamos aqui reunidos aqui em 11 pessoas, 10 pessoas, 11 pessoas contando comigo, não, 10 pessoas ao todo. Então nós estamos aqui, mas isso tem um poder estratosférico quando organizado. O partido político, ele só precisa ser bem usado. O movimento negro dentro de um partido político, ele só precisa ser bem usado. Não é que é uma ferramenta, mas o que nós vamos fazer dentro do movimento negro, do PDT? É importantíssimo, porque são aqueles que, olha a nossa responsabilidade, a sociedade, ela vota, seu Sebastião, naqueles que nós colocamos à disposição dela. A sociedade só tem o direito de voto depois que os nossos companheiros de partido votam nas convenções. Depois que nós aprovamos as candidaturas ou não. Olha a nossa responsabilidade, Luiz. Nós somos uma peneira. Se nós peneirarmos mal peneirado, a sociedade vai ter à sua disposição péssimos candidatos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então, olha o tamanho dos nossos movimentos, olha o tamanho da importância da juventude, da importância das mulheres, e mais do que nunca, olha o tamanho e a importância do nosso movimento negro. Nós temos que peneirar, nós temos que olhar olho a olho daquele pré-candidato, seja ele negro ou não, porque a política pública ela tem que estar na boca de todo mundo, seja ele negro ou não. E mais, tenha ele se descoberto negro ou não, porque eu já me descobri negro, eu sou negro, eu tenho descendência, então eu posso debater também, assim como os outros, sendo negro ou não, podem debater a política pública. Então nós temos que cobrar dos nossos pré-candidatos a vereadores e a prefeitos em inúmeras das cidades que o PDT atua, o compromisso com essa causa, o compromisso com esse debate. E aí, não adianta cobrar do Sérgio Vidigal, não adianta cobrar do Júnior Fialho, não adianta
cobrar do Itamar, em Cariacica, do Alessandro Comper, na Serra. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter os nossos movimentos, o nosso movimento negro atuante para que ele possa cobrar, o compromisso dos nossos pré-candidatos com a causa da igualdade racial. E desculpa se eu às vezes me excedo nesse debate, porque realmente é algo que mexe com a gente, né? Porque essa dívida social ela é gigantesca e muito mais do que centenária. Então, mexe realmente com o nosso sentimento e estou aqui à disposição e estou aqui ouvindo vocês e boa reunião a todos nós. Você sabe que Vitória já tem um novo prefeito, né? Depois desse discurso aí. Que isso, meu amigo. Pena que não dá mais para trocar o título de Vila Velha para Vitória. Pô, que orgulho, moleque. Desculpa isso. Valeu aí, pessoal. Valeu. Mas desculpa mesmo se às vezes o sentimento fica à flor da pele, porque é um debate que chega a dar vontade até de chorar, de tanto que a gente não sabe se a gente está feliz por estar aqui fazendo esse debate, ou a gente não sabe se a gente está triste por ainda estar aqui fazendo esse debate. Algo que já era para estar na natureza da nossa sociedade, nós estamos aqui de forma centenária debatendo algo que às vezes a gente tem que se segurar para não sair fazendo besteira por aí, né? Mas, enfim, vai dar certo. O debate e a democracia vai encontrar uma solução. Por aí, exatamente. É isso aí, exatamente. Gostei Fabiano, gostei da sua fala. Que o Everson, pouca gente sabe que ele tem idade de juventude. Ou seja, tá acabado, hein, Everson? O Fabiano falou da voadora e eu já ia te elogiar, falar, rapaz, falar em voadora, o Bruno Índio entende muito bem, né, professor de capoeira, mas você veio com essa, não vou te elogiar mais não. Deixa quieto. Oi, gente, meu nome é Tamires, então, sou de Vila Velha e eu tô junto com o Bruno Índio, com o Savério, com a Pandora, para a gente construir o movimento negro do PDT aqui em Vila Velha. E eu achei interessante que o Everton, não sei, o Everton que falou que no Brasil o que acontece é que só os negros debatem essa questão, os não negros não debatem essa questão. Então, no Brasil, a gente vive como se o racismo não existisse, mas ele não tem nada escrito que ele existe, mas ele está internalizado no país. A gente tem que debater cada vez mais essa discussão aí. Vrendinha, você quer falar alguma coisa também, querida? Peraí, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, já que a gente está em casa e nós estamos em poucas pessoas aqui, então vai dar para todo mundo falar. É só eu ou vocês também ficam numa felicidade tremenda quando vê um rosto novo assim nas nossas reuniões, uma mulher, uma jovem, dá vontade de sair gritando por aí, falando que ainda vai dar certo, que a gente está no caminho certo, porque eu fico eufórico quando vejo um rosto novo, uma mulher jovem, eu fico eufórico, com vontade, eu tô com fome quando eu fico aqui mais 2 horas de reunião só pela presença da Tamires e do seu Sebastião aqui também. Meu prefeito, em especial a Tamires e a Brenda, são, assim, 2 figuras sensacionais, espetaculares. É gente que o PDT tem que, se puder, amarrar no pé, porque só tá agregando, só tá fazendo o partido crescer. Essas gurias são um show demais. Não, eu só falei da Tamires porque a Brenda já virou véia de guerra. A Brenda já é prata da casa, ninguém toma, é patrimônio tombado nosso. Tamires que eu tô vendo agora. Vai lá, desculpa, Brenda, vai lá. Não, vou falar rapidinho, né? Queria agradecer o elogio de vocês e falar que eu tô muito feliz que a Tamires está aqui também, né? Savelli que filiou ela, o Everson. Mas
como ela está em Vila Velha, né, eu mantenho os Tamires sempre perto de mim. Então a gente sempre faz reunião, ela está sempre presente. Acho que está mais presente até do que eu nas reuniões. Tamires não perde uma, né? Então é muito bom ter ela conosco. E queria também te parabenizar, o Everson, pela pré-candidatura. Estou muito contente, estou muito orgulhosa, assim. Agora a gente pode falar, temos um pré-candidato em Vitória, e isso é uma sensação muito boa. Também queria ter, assim como o Bruno, né, sabido dessa informação antes para poder transferir o título. Todo voto conta, né? Teria transferido, mas agora já foi. Gente, vou fazer uma fala curta e também tô hoje um pouco acelerada, assim, porque tomei café o dia inteiro, então não tô nem pensando direito de tanto café que eu tomei. Mas hoje de manhã eu tive aula de espanhol e eu tava conversando com minha professora e ela é venezuelana, né? Meio que refugiada, abandonou o país para estar aqui. E a gente estava conversando um pouco sobre essa questão racial no Brasil e como ela vê isso de uma maneira diferente na Venezuela. E aí ela levantou um ponto que eu acho muito interessante, né? Porque na Venezuela teve uma guerra por independência na qual os escravos lutaram, as pessoas, na verdade, escravizadas, lutaram junto pelo processo de independência. Então, o processo de abolição da escravidão na Venezuela foi muito, na América Latina como um todo, né? Foi muito mais cedo do que no Brasil. Assim como a discriminação, na opinião dela, é muito menor na Venezuela do que aqui, né? Parece que a gente, ao longo de toda a história do Brasil, só fez conservar toda essa estrutura e essa sectarização racial extremamente injusta. E até hoje eu sinto que a gente nunca rompeu com isso mesmo, sabe? O que a gente faz hoje aqui é discutir, o que a gente faz é tentar apoiar a causa, mas eu não sinto que houve no Brasil um rompimento com o racismo, não houve no Brasil uma tentativa real de romper. E eu acho que isso só vai acontecer quando, de fato, a gente tiver política pública que faz recorte de raça, assim como política pública também tem que fazer um recorte de classe, um recorte de gênero. Porque enquanto a gente não fizer isso e a gente pautar isso, não vai acontecer, sabe? E óbvio, né? A gente fala desse recorte, esse recorte tem que acontecer também na forma que a gente trata a política educacional no Brasil. Acho que não tem como discutir racismo, assim como não tem como discutir machismo, se a gente não começar a discutir isso dentro das escolas. Acho que a educação no Brasil ela precisa ser muito mais, Luiz pode até elaborar mais do que eu nisso, acho que tem que ser mais dialética, acho que a gente tem que ensinar isso dentro das escolas, porque do contrário a gente só vai continuar reproduzindo. Política pública faz, mas se isso não é ensinado para o menino na escola, a gente não está desconstruindo a forma que a nossa juventude, até mesmo as nossas crianças pensam, né? Eu vi um vídeo essa semana de uma mãe falando que a filha dela sofre racismo já, a menina de 5 anos, porque as crianças brancas não querem brincar com ela, isso é uma coisa muito louca, né? Então, acho que estou muito feliz que o movimento negro está se organizando e acho que a gente tem que fazer outros encontros, trazer outras discussões para aglomerar mais gente que não está filiada ao partido, para que o movimento tenha cada vez mais pessoas. A gente tem feito encontros de formação na juventude e tem até ajudado a trazer mais gente para a juventude. Acho que a gente tem que fazer isso no movimento negro também, trazer discussão, trazer debate, para cada vez mais as pessoas encontrarem aqui um local que elas pertencem, um local que elas podem pautar, que elas podem discutir, elas podem propor. E acho que era isso. Obrigadíssimo, Brenda. Assim, te ouvir é sempre incrível. Acho que você fez colocações maravilhosas. E você tá certa que é um problema que passa pela escola, mas aí eu vou ser muito cético e cínico de dizer que eu não vejo como a escola atual pode resolver. Por exemplo, tem uma lei de formação de que é obrigado a ser ensinado conteúdo sobre África nas escolas. E os professores fazem que isso não existe. Os professores são extremamente racistas, a verdade é essa. A escola é um ambiente extremamente racista, talvez por questões religiosas de alguns professores. Eles agem de maneira... O Bruno Indi pode falar isso perfeitamente. Que várias escolas sentem muito orgulho de fazer um dia da ação evangélica em que eles vão se reunir para fazer uma comemoração de Páscoa ou fazer um culto, e eu não vejo problema disso. Mas se você for fazer qualquer ação que seja afrodescendente, que seja do axé, que seja da Umbanda, do Candomblé, os pais dos filhos vão na escola querendo bater nos professores, os professores se recusam a fazer qualquer coisa. A minha tia falou uma vez que ela fez uma ação muito simples com as crianças, que era fazer um colar de pipoca
e os pais ficaram revoltados e a diretora da escola quis brigar com ela, porque ela achou que era uma ação da Umbanda. E nem era só um colar de pipoca mesmo. Mas essa é uma realidade que quem é preto viveu na escola. Que você é obrigado a participar das ações cristãs, mas nem é possível questionar que existem outras formas de religião ou formas de religiosidade. E eu falo isso de uma maneira muito aberta porque eu não sou religioso. Eu sou ateu durante toda a minha vida, praticamente, toda a minha vida acadêmica. Praticamente eu sou ateu. E eu me considero ateu porque o ateísmo foi uma forma de resistência para mim contra a discriminação religiosa que eu sempre sofri. Então eu me tornei ateu e eu sempre fui muito combativo nesse sentido. Mas eu te entendo, eu acho que a escola seria o espaço para resolver isso, mas a escola é o espaço onde a gente reforça essas ações. Eu lembro que durante o ensino médio, a gente chegou a ter aula de capoeira. E uma das recusas que os alunos acabaram com a aula de capoeira é porque a aula de capoeira era contra a religião cristã. Então as alunas e os alunos se recusavam a praticar. Então é algo assim, presente dentro da escola. Ô, Fabiano, eu admito que eu tenho uma visão um pouco utópica, assim, né, dessa revolução na educação, mas eu acho que é algo que a gente tem que pautar e eu acho que é algo que a gente tem que forçar, sabe? Óbvio, eu também concordo plenamente, a escola atual hoje só reforça tudo que é tipo de preconceito e de coisa, desculpa a palavra, escrota, porque é absurda a forma que a escola e a educação hoje se estrutura, né? Acho que só mais reproduz todo tipo de estrutura negativa na nossa sociedade do que ajuda a romper. Mas eu acho que sim, que a escola pode ser um ponto de partida e que tem que ter uma revolução na educação, que a educação tem que ser libertadora, que ela tem que ser crítica, que ela tem que ensinar as pessoas a serem críticas e a criticar a realidade e a filtrar informação. Até mesmo acho que outra coisa que tem que entrar no currículo escolar é como identificar fake news e saber interpretar as coisas a partir de onde elas vêm. Então, assim, escola atual precisa melhorar muito. Acho que ela tem que ser, na verdade, abolida e revolucionada para poder, de fato, contribuir para mudar o nosso país. Mas eu acho que a gente tem que disputar isso, sabe? Que a gente tem que pautar isso. Não desistir da luta do Darcy Ribeiro nem do Paulo Freire. Acho que a gente tem que ir nesse caminho aí e revolucionar mesmo, porque senão vamos continuar formando racistinhas e machistinhas, sabe? Tem que ser na escola. Você tá certíssima, Brenda. E por isso eu acho que você também devia ajudar a contribuir, talvez, virando professora também, seria uma professora maravilhosa. O Savelli também já é professor, eu sou professor, e eu falo uma coisa assim de cadeira de professor. Quando os alunos negros veem outro professor negro, para eles é uma experiência incrível. E quando eu falo um professor negro, eu falo um professor que se assume negro, que usa um cabelo black. Eu vou te interromper rapidinho, Pode desculpa. Falar. Isso aí que você falou do professor, minha mãe é professora. Aí, uma vez ela foi substituir lá numa escola... Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Numa escola lá em Terra Vermelha, aí a menina negra... E minha mãe tem o cabelo black, e é da minha cor, assim. Aí a menina negra falou bem assim, finalmente uma professora igual a gente. Do nada. E ela nem tinha falado nada. Sabe? Essa questão de representatividade. Aí outra coisa que eu quero falar também é que tem essa lei que é obrigada a ser ensinado a cultura afro e a cultura indígena, só que não é ensinada na escola. Aí no dia da consciência negra, um dia antes os professores decidem, vamos fazer um desfile ali vamos pegar as belezas negras da escola... Faz, tipo assim, só naquele dia ali e acabou. E quando tem, né? Quando tem, que eu participei uma vez na minha escola, e depois nunca teve nada. Aí, isso aí da capoeira também que eu tava pensando, esses dias eu vi uma aula sobre cultura, aí a professora falou da capoeira, eu falei, cara, se a capoeira era presente no Brasil, por que não é ensinado na educação física? Sendo que ela é um esporte, entendeu? Cara, tá tudo internalizado. E eu acredito, sim, que a escola pode ser um fator. Tipo assim, por mais que tenha professores racistas, machistas, mas a escola, ela tem a sua parte boa, porque muitas coisas eu aprendi com meus professores. Assim, mesmo eles não sendo tão militantes, eu aprendi muitas coisas. Então, eu acho que ainda dá tempo, que ainda dá pra gente colocar isso na escola e fazer acontecer. Eu quero ser professora de história também. Estou estudando para entrar na UFES. Arrasou, Tamires. Isso aí. Fabiano. Pode falar, Bruno. Posso falar só um pouquinho da capoeira? Fica essa vontade, provocação querido. Isso é maravilhoso. Você é o cara. Que a Tamires fez.
Então, pessoal que chegou aí depois, eu tenho 28 anos de capoeira. Em alguns momentos da minha vida, eu já tive a aluna sendo tirada pela mãe, pelos cabelos, porque os pais eram separados, o pai autorizou a filha a treinar capoeira e a mãe era evangélica. Então ela entrou dentro da minha aula, tirou a filha pelos cabelos, gritando que eu estava ensinando a menina a se aproximar do capeta. Então, assim, Tamires, o que acontece? Como a capoeira ela é brasileira, tá? Existem alguns historiadores que está faltando uma louça para lavar, que eles querem vender que a capoeira ela é africana, mas não é. Ela nasce no país, ela nasce aqui no Brasil. Antes de eu terminar, o Everson, tranquilo, irmão, vai com Deus, vai descansar que você tá numa pegada monstra cuidando do partido. Quem dera se eu pudesse descansar nesse horário, mas valeu por me liberar aí. Eu vou resolver. Você vai malhar, né, garoto? Ei, deixa eu te falar, foi você que escolheu. Foi você que escolheu a foto pra sair na tribuna? Aquela baby look branca tava demais, hein, amigo? Que tribuna, rapaz? Que você saiu na tribuna de pré-candidato, Compre me mandou uma foto e essa baby look de Everson. Eu falei, o cara toma whey protein, né? Vocês, rapaz, deixa vocês comigo. Vocês estão vendo aí, né? Depois eu Tamo junto, prefeito. Abraço, tá? Ó, tô acompanhando Vila Velha aí. Hoje eu fiz um relato aí. Vamos ter em breve, tá? Tamo junto. Pessoal, um abraço. Desculpa aí, tá? Tem que sair, tá? Mas é porque pipocando problema aqui do estado inteiro. Tem que dividir entre Vitória e o resto do estado aí. Tá bom? Um abraço. Obrigada, tá? Everson. Obrigada. Abraço, Pandora. Obrigado Valeu, pela participação, Everson. Valeu, tchau. Bem, então voltando, Brenda, quem perdoa é Deus. Então, o que acontece? Por ser uma cultura brasileira que ela nasce, né, no movimento de libertação dos escravos, naquele tempo ocioso, eles elaboraram a capoeira, trazendo algumas características da cultura africana. Posição do pé, aí puxou muito o sambô, que é uma luta africana, algumas quedas, né? E eles precisavam inseriram, na verdade, os instrumentos musicais, que o berimbau veio bem depois, eram os atabaques que foram inseridos, para que fingisse para os brancos que aquilo ali era uma dança, né? Senão eles apanhariam por conta daquilo. E daí nasce vários capoeiristas lendários aí, que lutaram buscando a libertação do povo. Quando a gente joga para os dias atuais, o brasileiro não valoriza a capoeira. O brasileiro caçoa da capoeira. O brasileiro, ele não paga pela capoeira. Ele paga R$120, R$150 para fazer um jiu-jitsu, ele paga R$150 para fazer um taekwondo, ele paga R$150 para fazer um karatê, e ele quer pagar 50 na capoeira. Isso tem tudo a ver com o racismo. Isso tem tudo a ver com uma história a qual os brasileiros não reconhecem por puro racismo, né? Desculpe aí a ambulância, porque aqui perto de casa tem hospital. Quando eu vivia só de capoeira, já tive mães, né, ex-sogras, que condenaram minha profissão, as próprias pessoas, colegas, né? Você é professor de capoeira, mas você faz só isso? Então, sempre foi muito difícil, e é muito difícil viver da capoeira, porque ela não é valorizada. O jiu-jitsu no Rio de Janeiro, ele já está sendo incorporado nas escolas, mas lá a capoeira também foi uma vitória no Rio de Janeiro. A capoeira, ela acontece no antigo ensino médio, né? Então, a gente precisa de vereadores aqui, de deputados, para que briguem, para que a cultura da capoeira entre nas escolas municipais, nas escolas estaduais. A Escola Viva, ela tem tempo suficiente para ensinar capoeira, por exemplo. Então é isso, Tamires, é por isso que a capoeira não é valorizada, e mesmo assim, sempre lutando contra esse racismo, nós chegamos em todos os cantos do mundo. Existe capoeira em todos os países. E lá fora, um sueco, um suíço, um alemão, paga 300 euros, ou a moeda local, por mês para um professor de capoeira. Até hoje, às vezes, eu me arrependo de não ter ido para a França, para a Inglaterra, que eu tive proposta, mas eu não queria largar minha família. Mas então é isso. Esse é um pouquinho da capoeira. Tamo junto.
Maravilhoso relato, Bruno. Assim, ter um professor de capoeira que passou por tudo isso é incrível, porque, tipo assim, essa é a vivência negra de muitos de nós que são negros e passaram por isso. E, por exemplo, a capoeira durante muito tempo foi criminalizada. Então, chamar alguém de capoeira era chamar alguém de vagabundo, de criminoso. E não apenas a capoeira, você que também milita no movimento axé, as religiões de matriz africana também foram criminalizadas, também é uma luta racial que a gente enfrenta. A gente estava conversando recentemente que uma mãe teve a filha, perdeu a guarda da filha porque a filha estava participando de um momento de passagem do rito de candomblé. E a justiça foi lá e retirou a guarda dela. E ninguém questiona. Basicamente, as crianças são batizadas e é completamente normal. Mas se uma criança faz um ritual de candomblé, um ritual de umbanda, a justiça se sente no direito de ir lá e retirar a guarda da mãe. Então é algo absurdo que a gente tem. Boa noite, Antônio Carlos. Você quer comunicar, quer se apresentar? Boa noite a todo o povo do PDT, todo o povo preto do PDT. Para mim é um prazer imenso. Eu até que era para mim estar participando antes, né, desse momento tão rico, mas eu, como tinha outro compromisso, e saí do compromisso agora mesmo só para fazer uma presença. Eu, como ex-secretário de combate ao racismo do PT, que tive como secretário entre 2 mandatos, lá no final dos anos 90, eu fico muito feliz em ver o PDT se reorganizando dentro do partido novamente. O PDT ele tem uma história que eu conheço. Ele tem uma história longa, essa história, né? Eu fico muito feliz, mas estou aqui só para presenciar esse momento de vocês, tá? E expor minha felicidade de ver vocês se organizando de novo dentro do partido. Eu acho que é dessa forma que a gente, como povo preto, vamos vencer várias barreiras, né? Várias barreiras. Que aqui no Brasil existem muitas leis, né? Que está escrito, está lá no papel, mas que não na realidade, não entra em prática. Não entra em prática por causa de quê? Por causa do nosso próprio silêncio, né? Nós temos que cobrar o que é nosso. Tá certo? É isto. Obrigado, Tony. Bem-vindo, querido. Que bom que você veio prestigiar a gente. Desculpa, bem-vindo, Tony. Vamos empurrar minha mãe para o movimento também aqui, ó. Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, Tony. Abraço na Zezé, querido. Tony, um prazer você estar participando aqui da reunião. A gente fica muito feliz de você estar aqui, tá? Obrigado pela presença. A gente quer contribuir, a gente quer. E é isso que a gente quer que o movimento negro do PDT ganhe a força e a importância que ele merece, que ele tem, e você está aqui é uma prova disso. Muito obrigado. E a gente vai agora deixar a Pandora fazer uma fala que estava programada aqui na nossa pauta, e ela vai explanar um pouquinho. Não, deixa a mãe da Tamires falar antes. A mãe da Tamires? Qual o nome dela, Tamires? Deixa tá ela aí. falar um pouquinho. Se apresente. Oi, pessoal, tudo bem? Olá. Você não tem certeza, né? Mas eu vibrei aqui quando eu vi, né, vocês dizendo a respeito aí do movimento negro do PDT, e eu tô dentro, tá? Precisando de mim, e nós temos que lutar mesmo, nós somos já vencedores, e nós precisamos mostrar, né, para o mundo que nós somos vencedores, e nós estamos aqui para engajar nessa luta aí junto com vocês. Massa. Tá, então, irmã da Tamires, agora chama a mãe de vocês aí para poder fazer a fala. É você. É minha mãe, ela. Ela tem muito bem, minha irmã. Eu sou a mãe. Vocês não entenderam a piada. Não, piada. Ô, Tamires. Tamires, repete o nome da sua mãe aí, por gentileza. Jaqueline. Ô, Jaqueline. Oi. Jaqueline, eu queria aqui, em um minutinho, te agradecer
porque ser mãe preta ainda não é fácil, e a Tamires é um achado, é uma pérola, e isso com certeza é fruto da criação que você vem dando para ela. Então, obrigado por uma mulher estar crescendo tão inteligente, tão engajada, tão a fim de mudar o mundo. Isso eu que estou um pouquinho mais velho que ela, só 37 anos, com essa carinha de 28 e tamanho de 12, pessoas como a Tamires me dão um gás novo para continuar na luta. Eu tenho numa ponta a Pandora, que já bagunçou o mundo e bagunça para fazer a vida das pessoas melhores, e a gente tem pessoas como a Tamires vindo para somar e nos ajudar na luta. Então, muito obrigado, assim, mãe, pelo que você fez e vem fazendo, e a gente quer você junto sempre. Por nada, pessoal. E se vocês souberem da minha história, para criar essa menina não foi fácil, tá? Mas eu já vejo os resultados, eu fico bastante orgulhosa dos posicionamentos dela, né? E eu fico muito feliz, né, por ter criado uma filha assim com um posicionamento crítico, né, com um olhar visionário, né, jovem, 18 anos, com a mentalidade, a cabecinha que a Tamires tem, porque eu, por conhecer aí Paulo Freire, né, e outros teóricos, com 41 anos de idade, a Tamires com 15, 16 anos já tinha noção, né, desses teóricos, e isso me orgulhava muito e continua me orgulhando, e eu creio que ela vai ser motivo de muito orgulho para muita gente. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Tamires, obrigada, Jaqueline. Que bom, contamos com vocês. Tony, muito obrigada mesmo por você ter vindo, né, querido? Agradeço muito. Tony é meu companheiro de muitos anos de movimento negro, uma pessoa que eu tenho a felicidade há muitos anos de dividir, né, as trincheiras aí do movimento negro e de vários outros momentos, né, Tony? E assim, é fantástico ter você aqui com a gente. Então, assim, eu também quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, né? Sebastião também, que é meu amigo, Bruno Índio, que é meu companheiro de capoeira, meu irmão de capoeira, entendeu? Meu irmão de capoeira, apesar que não era filho de Cabral, mas eu sou filho de Cabral, que também foi um companheiro do movimento negro, né, que fundou o Gangazumba no Estado do Espírito Santo. Então, assim, eu espero honrar a memória dele dentro do PDT. Eu fico muito emocionada quando eu falo do meu mestre, então, assim, nem vou falar muito, porque eu realmente fico muito emocionada. Desculpa. Então, assim, eu me senti muito emocionada. Ó, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem perdeu a fala de abertura do Fabiano, perdeu mesmo, mas eu acho que da próxima vez ele deve repetir, que foi uma fala muito emocionante sobre a questão da trajetória, da necessidade da criação e da reconstrução do movimento negro do PDT, né? Porque o PDT tem uma história ligada à questão racial, não como o partido que pensa o seguinte, está todo mundo discutindo o movimento negro, está todo mundo discutindo a questão racial, então vamos fazer isso também. Não. Isso foi trazida para uma pessoa genuinamente um grande militante do movimento negro, que foi Abdias Nascimento. Então, quando o PDT nasce, ele já nasce mesmo, e foi isso a fala do Fabiano, foi muito emocionante para mim, de saber que o PDT nasce já como um combatente do racismo, né? Então, assim, como o Everson também falou, e é uma frase que a nossa querida, né, Angela Davis fala, né, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, e eu acho que o cumprimento da reconstrução do PDT de negros e negras, ou do movimento negro do PDT, vem, mais uma vez, consolidar esse combate ao racismo também pelo viés partidário. O Everson também, eu vou citar algumas vezes, porque o Everson foi citando algumas coisas que eu acredito, que, por exemplo, da ferramenta importante que é o partido político. E aí eu vou até citar Antônio Carlos. Antônio Carlos sabe que a gente tem uma luta também dentro do movimento negro para que as pessoas entendam a necessidade da ferramenta partido para se alcançar poder e para servir as pessoas, para essa ferramenta ser, de fato,
uma ferramenta de equidade e não mais só de igualdade, mas de equidade entre as pessoas. E aí a gente fala da questão das mulheres, da questão racial, da questão LGBT, da questão de juventude, da questão periférica, enfim, das várias pautas que existem por aí. Então, para mim, é com muita felicidade que eu estou presente nesse momento no PDT, construindo uma parte dessa história do PDT, que o PDT já traz em seu DNA, mas que a gente agora está movimentando novamente para trazer essa reconstrução. Então, isso é fantástico. Eu me sinto muito feliz e muito honrada por participar desse momento. E, para além disso, eu acho que uma grande importância também na reconstrução do PDT, do movimento negro do PDT, é para também pautar isso para dentro do PDT. Porque eu acho que todos os partidos devem pautar isso para dentro. E a gente que é negro, pautar para dentro e para fora dos partidos. Não sei se eu, né, Antônio Carlos, que também tem essa experiência, né, há muitos anos também, de ser secretário de combate ao racismo por 2 gestões no PT, sabe o quanto é complicado para a gente trazer isso para dentro do partido. Mas eu vou dizer aqui para vocês, porque eu me sinto muito em casa, mesmo já falei isso no início e falo agora, eu me sinto muito à vontade para fazer essa pauta dentro do PDT. Porque eu já passei por outro partido, por outros partidos, e sei como é que é a luta do povo negro dentro dos partidos, o quanto é difícil pautar essas questões. A nossa questão sempre é escamoteada, sempre é jogada para debaixo do tapete, né? Algumas semanas atrás, Benedita da Silva, que é deputada federal do PT no Rio de Janeiro, solicitou ao TSE que houvessem cotas nos partidos de 30% para candidaturas, acho que a partir da próxima eleição. É isso mesmo, Tony? É isso mesmo, Tony? A partir das próximas? Seu áudio está mutado, Tony. Opa. Ah, meu Deus, ele saiu? Saiu tentando, eu acho que ele saiu tentando. Mas é isso mesmo. E aí é importante que se diga, vocês não sabem disso, né? E ele não está aqui para me confirmar ou para me desmentir. O Eberson, acho que logo assim que ele foi chamado, acho que para a primeira entrevista dele, Fabiano tinha acabado de sair de uma reunião com a gente, que a gente tem outros projetos, e aí o Eberson me ligou e falou, Pandora, eu vou dar uma entrevista agora. O que você acha que eu devo falar? Eu sei que eu devo falar do PDT antirracista e tal. Não, do combate ao racismo e tal. Aí eu falei algumas coisas muito rápidas para ele, mas isso denota o quão é importante o secretário do partido, secretário-geral da estadual, vir conferir que fala que ele ia fazer a respeito dessa pauta. O quanto isso é importante para o partido, sabe? Então, assim, eu me sinto muito à vontade dentro do partido. Oi, Tony. Tony? Que bom que você... Voltei. Então, que bom, querido. Desculpa aí. Você acabou qual a pergunta mesmo que você fez, Pandora? Não, eu estava falando que algumas semanas atrás, Benedita solicitou ao TSE que os partidos tenham 30% de cotas para as próximas eleições dentro dos partidos, assim como já há ação afirmativa para as mulheres, para a comunidade negra também. Você soube disso? Foi realmente real. É real. Agora você me dá um espaço só para mim colocar uma questão aqui. Uhum. Eu tive dentro do PT, eu tive lá, muito tempo eu tive lá. Foi logo quando o Abrice saiu do PT, e Gilbertinho saiu também, e eu entrei como secretário. Fiquei 2 mandatos. Não foi fácil. Que assim, isso é histórico aqui no Brasil. O negro aqui no Brasil, o branco, ele fala muito que nós somos minoria.
Mas nós não somos minoria. Nós somos a maioria. Só que o que acontece? Por exemplo, dentro da política, nós temos que se organizarmos, que não adianta também ir para dentro do partido político de uma forma desorganizada. Vocês têm que se organizar para entrar para dentro. Percebe? Eu tô acompanhando essa política a nível nacional, até que está mudando. Está mudando até bem. Estou vendo aí no Rio de Janeiro, Salvador, alguns estados aí, São Paulo, está mudando muito essa mentalidade. Entendeu? Mas tem que entrar da forma organizada. Percebe? Eu gostaria até de dar essa contribuição para vocês, numa oportunidade maior, se fizer outra reunião, vocês me convidam, que eu vou de coração, eu estou assim, eu tenho inteira assim, disposição de estar contribuindo nessa reconstrução do PDT, percebe? Porque isso é histórico, eu conheço o PDT. Eu sou petista, o único partido que eu tive na minha vida foi o PT, mas essa história do PDT, essa questão racial dentro do PDT, eu conheço. Eu sinto muito que teve uma época que caiu, agora vocês estão voltando de novo, mas uma coisa eu peço de coração, volte sim, da forma organizada, entra para dentro da forma organizada. Eu ainda sonho que um dia, nós teremos um presidente da República aqui no Brasil, negro, preto. Eu ainda tenho esse sonho ainda. Nem que eu não veja, mas eu sonho com esse sonho. Obrigado, Pandora. Imagina, Tony, você é um companheiro de muitos anos. Pode ter certeza, Tony, que esse não é um sonho só seu, não. Esse é um sonho meu também, de várias pessoas negras. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos. E se aconteceu nos Estados Unidos, que de várias maneiras é muito mais racista que o Brasil, aqui, enquanto a gente ficar negando que a gente é racista, a gente nunca vai conseguir chegar lá. Então a gente tem que ter um presidente negro, e não apenas um presidente negro, mas que só diz que é negro para ganhar voto, mas que é negro e que compra a causa negra, que vai mostrar que agora a gente vai ter uma mudança radical no Brasil em relação a como os negros são tratados nesse país. Então concordo 100% com você, e pode ter certeza que depender de mim, da Pandora, da Brenda, da Tamires, do Bruno, a gente vai trabalhar 100% para que o PDT seja um partido onde os negros têm voz, ação e que vão mudar literalmente a política desse estado. Lembrando sempre que o PDT teve o primeiro governador negro do país. Então isso é histórico, isso é importante, e a gente vai ter talvez o primeiro presidente negro do país, quem sabe? É isso aí. Agora não basta também só ter pele preta, não. Tem que assumir a questão racial. É isso mesmo. Assim, queria só complementar aí, uma satisfação aí a fala do Tony. Duas coisinhas. Uma é sobre a questão do albuíno, eu sempre vou ressaltar isso, que então naquela época os críticos chamavam ele de babuíno, e isso passava numa sociedade extremamente racista como algo engraçado, né? Isso eu gosto sempre de lembrar. E a outra questão, para todos os companheiros e companheiras que estão aqui, eu, a Pandora e a Fabiana, a gente tem conversado bastante, e é inevitável que o PDT ele faça um divisor de águas a partir de agora, que é o seguinte: se tem companheiro ou companheira no mandato, tem que ter preto ou preta no gabinete, tem que ter mulher no gabinete, tem que ter LGBTQI+, no gabinete, né? Enquanto a gente não lutar por espaços, eu estou falando não só de espaço político, eu estou falando de financeiro, porque isso transforma a nossa vida. Nós temos que ter o direito de ter a mesma estabilidade financeira que os brancos. Eu quero poder um dia, no final do ano, postar minha foto lá nas dunas do caralho do Nordeste, porra. Ou não, se eu quiser gastar meu dinheiro aqui na esquina. Mas esse direito a gente precisa ter. Nosso partido ele tem que compreender isso e nos empoderar também nos cargos de decisão. Senão a gente vai continuar vendo negro e negra falando só de quê? Cultura, de pauta negra, violência da mulher negra,
tem negro e negra para falar de economia, tem negro e negra para falar de meio ambiente, tem negro e negra para falar de qualquer coisa. E a gente precisa quebrar esse paradigma, e com a Pandora nos guiando e a gente de mãos dadas com ela, eu tenho certeza que a gente vai marcar história no bagulho, porque é doido. Obrigada por me parafrasear, Bruno, mas é isso mesmo. A gente tem conversado muito, eu, Fabiana e Bruno, e a gente tem retomado essas questões dentro do PDT. E assim, antes mesmo da Benedita apresentar isso no TSE, talvez a gente tivesse muito sintonizada, há alguns anos atrás eu fiz essa proposta também dentro do partido que eu estava, de que a gente tivesse uma cota de 30% na chapa eleitoral, e aí eu ouvi o seguinte, onde é que nós vamos arrumar negro para sair candidato? Né? Então, assim, é com muita satisfação assim, que apesar da Benedita ter colocado isso, eu acredito que ainda a gente, dentro do PDT, até a próxima eleição, eu acho que a gente vai conseguir construir isso, dentro do PDT. Eu acredito nisso, sabe? E aí, pegando um pouco do que Bruno falou, a gente precisa realmente de espaços nas direções. Não é só no nosso organismo. A gente não fala só sobre a questão racial, nós negros, assim como as mulheres não falam só sobre a questão de gênero. Eu, pessoalmente, sou designer de moda, o Fabiano é da área de tecnologia, o Savelli é professor de história, e aí por aí afora vai. Eu estou citando aqui, grosseiramente, né? Mas, assim, a nossa pauta não é só a questão racial. Essa é nossa luta. Mas a nossa pauta são diversas. E aí a gente precisa ser reconhecido dessa forma. Qual é a contribuição que nós, enquanto seres humanos, damos? E aí, para encerrar, eu quero dizer uma outra coisa. A pauta antirracista não é nossa, de negros. A pauta antirracista é de todo mundo que luta por uma sociedade equânime. Não é nem igualitária, equânime. Uma pauta que ela realmente vem para nivelar as condições de acesso, né? Porque hoje, por exemplo, nós temos aí nas universidades mais mulheres do que homens, mas são mulheres brancas. Mulheres pretas não passam de 4%, se chegar a 4%. Os homens negros, então, é uma quantidade pífia, porque quando as mulheres sobem, as mulheres negras acaba pegando alguma coisa desse percentual. Mas e os homens negros também têm certa dificuldade, apesar que sempre também estiveram à frente das mulheres. Os homens negros chegaram às universidades muito antes das mulheres negras. Recebem salários um pouco melhor do que as mulheres negras. Mas quando a gente olha na pirâmide, né, a gente sabe quem é que está na base dessa pirâmide. E aí, meus queridos, quando a gente fecha os olhos e pensa, por exemplo, na comunidade LGBT, mulheres trans e travestis negras, aí esses estão numa situação ainda muito mais complicada. Então, assim, é importante que o partido se faça ferramenta, de fato. E aí se faça ferramenta, não é só porque todo mundo está discutindo essa pauta, mas que tenha realmente no seu DNA a construção do combate ao racismo e da equidade racial. E aí esse partido é o PDT. Então é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Maravilhosa como sempre, Pandora. Você realmente dá a luz aí, dá o caminho. A gente está encerrando aí, o Luiz vai dar uma fala. Se alguém quiser se inscrever aí, só dá um comentário aí. Pode falar, irmão. Opa, vocês estão me ouvindo? Legal? Pode só dar o joinha, hein? Show. Fiquei surpreso aqui que era eu que era para falar. Porque eu ouvi vocês falando e dava vontade de complementar, né? Mas eu estou muito feliz, muito animado de escutar todos vocês falando com brilho nos olhos sobre essa tarefa urgente, que é mudar o Brasil e mudar esse sistema racista que a gente vive, né? E principalmente de ver com esperança o PDT no centro ou por trás de nós nessa tarefa que é de transformar as coisas, de fazer um mundo mais bonito, um mundo mais palatável e um mundo mais justo, né?
Às vezes eu me pego perguntando por que as coisas são como elas são e eu fico meio idealista, né? Fico me vendo fora, assim, da realidade material, mas enfim, quem sabe não tem uma organização aí, né? Eu sei que temos companheiros aqui que têm uma ligação profunda e íntima com a espiritualidade. Eu tenho pouco, mas eu talvez tenha um pouquinho. Então, talvez exista aí uma organização por trás da gente, pautando e organizando as nossas lutas, organizando as nossas dores, os nossos anseios e como resolver eles, né? A gente falou aqui um pouco sobre a estrutura escolar, sobre os problemas que a educação tem e como a gente tem formado uma sociedade racista também através da escola, né? Apesar de ser um grande avanço perante também a história do Brasil, mas o resto do mundo, né? A gente tem uma educação pública de qualidade universal, ela ainda forma pessoas que mantêm a sociedade e fazem a manutenção da sociedade, uma sociedade racista, né? É duro falar, mas é a realidade. E aí eu me pego meio idealista, assim, me pego imbuído aí de um espírito quando eu vejo que no nosso programa partidário tá lá escrito muito bem estruturado o pensamento, com todas as letras, que o PDT defende uma reforma escolar que emancipe e uma reforma escolar que integre a sociedade, né? Que não faça a sociedade distante de si própria. A gente falou do Paulo Freire aqui, o Paulo Freire fala bastante nisso, né? Que a educação bancária, como ela é no Brasil, essa educação fordista de botar 30 pessoas na sala de aula para formá-las rápido, para formar elas para apertar prego em indústria, essa educação, ela distancia a gente da realidade. Então a gente fala da árvore, desenha a árvore, escreve a árvore no quadro, mas não sai na rua para botar a mão na árvore, não sai na rua para sentir a vida como ela é, ver as dores da forma que elas são. Eu acho que a nossa proposta para educação ela vai em outro caminho. E falando sobre cultura, a nossa educação, a educação que o PDT pretende lá no programa dele, é exatamente uma educação que integre a sociedade com a arte, com a literatura, com fazer científico, e que faça essa ligação não sei lá, com a Gisele Bündchen na televisão. A gente não quer produzir aquela cultura, o padrão estético sei lá, da Camila Pitanga na novela, mas sim dos nossos fazedores de cultura locais. O Bruno que tá lá ensinando a galera a fazer capoeira, o outro que tá, sei lá, tocando os nossos sons próprios do Brasil. Enfim, é imbuir a nossa educação e as nossas crianças da cultura não só brasileira, intimamente brasileira, mas uma cultura feita pelo povo que tá junto com a gente, para trazer para nós esse sentimento de comunidade. E aí parece até meio destino, né? Parece até meio espiritual, religioso, né? Sem explicações, um mistério da sociedade, um mistério do mundo, que as coisas se expliquem assim, de forma tão bonita e de forma tão clara, né? Com que o PDT dê resposta, que o nosso programa dê resposta para esses problemas. Mas qualquer que seja a resposta, o que a gente vai atribuir a isso, se é um programa bem escrito ou se é Deus, de qualquer forma a gente tem proposta, a gente tem solução e se mostra como alternativa. E isso alimenta a gente, né? Alimenta bastante de ideias, né? Pra gente manter a cabeça clara e criativa, mas alimenta a gente também de esperança, de vontade, de motivação. E eu acho que é isso que a gente precisa para mudar o mundo, por fim. Mas é isso, eu vejo isso em cada um de nós, vejo também nos nossos documentos, e os documentos atraem as pessoas, as ideias atraem as pessoas, espero que a gente atraia mais gente. Imagino que quando o Júnior chegou, nós não estávamos lá, claro. E, enfim, quando eu cheguei não tinha Pandora ainda, não tinha Brenda, não tinha Tamires, não tinha Sebastião, acho que o Bruno também já estava, mas, enfim, a gente vai crescendo, vai trazendo as pessoas para fazer essa disputa, vai ficando maior, vai ficando mais representativo, vai chegando nos lugares, vai conversando com os amigos e vai representando para eles também esses valores, representando um valor antirracista, vai representar um valor da educação de qualidade universal. E a gente vai chegando, de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegando onde a gente quer chegar. Se quer chegar lá no topo da sociedade, quer chegar lá na presidência, se quer chegar no governo do estado, enfim, para transformar o mundo é assim, a gente faz de um em um, colocando tijolinho.
E eu espero que eu seja um tijolo também para o movimento negro, que a gente possa fazer um trabalho bonito, que a gente tenha uma história bonita e tem um passado lindo, também tem um presente maravilhoso, pessoas incríveis. Eu sou fã de carteirinha do Fabiano, da Pandora, de todos os companheiros aqui. Estou muito feliz de conhecer agora a Jaqueline e o Antônio Sebastião. E eu tenho certeza que o nosso futuro está garantido. Se a gente não vai conseguir mudar o mundo, pelo menos a gente vai ter uma boa vivência, vai ser amigos, vai poder trocar uma ideia, desabafar, ir no bar. E talvez isso baste para a gente ser feliz enquanto isso. Tamo junto, galera. Contem comigo. Muito obrigado, Luiz. Te ouvir é sempre inspirador. Você só melhora aí como presidente. Te conheço pessoalmente. A gente estava junto antes da pandemia e você como pessoa também é incrível. Sinto falta dos nossos papos de bar, Brendinha também. Isso vai passar e a gente vai se encontrar de novo. A gente vai superar isso. Quero já encaminhar os encerramentos. Se alguém quiser falar, alguém quer dar uma última palavra? Eu tô afim. Pode falar, Fialho. Eu só não, quero Bruno, né? parabenizar. Oi? Não, Fialho primeiro. Fialho primeiro, Deus me livre. Quem sou eu, pai? Peraí. Primeiro eu quero parabenizar pelo evento. Eu ia ficar só um pouquinho, mas eu acabei ficando a reunião toda. Eu vim para minha casa e continuei aqui até o final, porque eu vou citar o meu exemplo para que vocês se motivem a continuar a fortalecer o movimento. E a minha grande sugestão para o grupo é que vocês organizem um evento, uma outra reunião, via um outro aplicativo, ou até mesmo no Facebook, ou nesses aplicativos que tem aí, mais populares, um grande evento do PDT, e você dando essa brilhante aula, Fabiano, que você deu, que você me cativou no que você falou do PDT ali, foi explicando do movimento. Então, eu acho que a primeira coisa que nós do movimento, que somos negros, que temos que defender, é conhecer a nossa história. Eu acho que um grande problema nosso é que a gente não conhece a nossa história. Eu vou fazer a minha culpa. Eu, por exemplo, eu sou militante de movimento sindical. Então, eu nunca me aprofundei nas discussões. Eu até brinquei com a Pandora, eu sou pardo, eu sou o quê? Né? Então, a gente tem que aprender para ajudar a construir. Eu acho que a principal coisa que nós temos que, antes de plantar a semente, é preparar bem a semente. Então, fica o desafio para vocês organizarem um evento maior para dar uma publicidade nas redes sociais, para convidar pessoas de fora para ouvir vocês falando. Né? Fazer com professores, pessoas que discutam o movimento com mais profundidade, para que eu quero aprender. Eu fiquei com o intuito de aprender. E essa aí é o meu grande desafio. Eu quero ter mais aulas com vocês para que eu possa efetivamente representar o que eu sou. Né? Porque eu me sinto até, vendo vocês falarem que, gente, como é que eu estou fora do mundo real? Né? Porque mesmo eu sendo de cor escura, eu não sei nem como é que se trata o adjetivo correto. Olha que doideira. Eu não consigo entender qual é o adjetivo. Até perguntei para Pandora, eu sou pardo, eu sou negro, eu sou moreno. Né? Então, tudo isso é importante que a gente, no PDT, aprofunde essa discussão para que a gente forme melhor a gente, para a gente poder ajudar a buscar novas lideranças. E quando a gente plantar a semente, plantar uma semente que germine uma coisa boa. Então, vocês estão de parabéns, eu estou aqui à disposição para ajudar. Se o PDT tiver recursos, pode ter certeza que a gente vai ajudar com o recurso do partido também. Pode contar com a gente. Fialho, nós vamos fazer um grande evento no lançamento do PDT, do Movimento Negro de Vitória e do Estado também. Fazer um grande evento. Online que seja, mas vai ser. Mas eu gostei muito, Pandora, da palestra. A palestra que o Fabiano deu, essas verdade. Aulas, elas cativam as pessoas, elas chamam as pessoas a prestar atenção. Eu falo porque eu ia sair da reunião, eu te falei hoje lá na reunião que eu tinha que sair por causa do meu pai, eu acabei com a aula do Fabiano, né? Parabéns, eu me cativei na reunião. Então, a gente precisa fazer isso mais vezes, convidar mais pessoas, fazer um aplicativo melhor, né? Ou no Facebook, alguma coisa, no mesmo molde aqui, mas convidando mais pessoas para ver se a gente consegue ampliar mais esse movimento nosso. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Fialho. Assim, me emociona ouvir você falar, porque eu entendo um pouco dessa história, porque eu falo pessoalmente que, tipo assim, eu sou filho de militar e eu entendo o que é sofrer o racismo como militar,
porque é um racismo que você não pode falar. Você sofre o racismo da sociedade, você sofre o racismo das pessoas que dizem que estão tentando te defender, e você tá naquela situação que você não sabe o que fazer, e você chega em casa e você tem que prover para sua família. É foda. Então, assim, de coração, muito obrigado. Parabéns. E tá gravado, então a gente vai subir isso depois no YouTube para as pessoas verem, então a gente pode compartilhar isso depois. Bruno, você também ia falar? Eu só queria. Pode falar, Antônio. Posso falar só um pouquinho? Pode, claro. Eu só queria reforçar duas sagas, eu acho que foi de Pandora, de outro companheiro aí, na questão dos espaços. Percebe? Eu tenho muita preocupação contra, por exemplo, o PDT, o PT, esses partidos políticos aqui no Brasil que trabalham a questão racial. Tá? Vamos, por exemplo, o PDT aqui no estado do Espírito Santo está reativando, eu não sei se é secretaria, não sei como é que é dentro do PDT. Eu vou pôr em hipótese uma secretaria de combate racial dentro do PDT. Pô, bacana, mas eu acho que a questão não passa só pegar essa secretaria. Tá? Que é muito confortável se criar uma secretaria para os pretos e deixar lá os pretos no cantinho lá discutindo. Tá? Temos que avançar. Vocês têm que avançar dentro da executiva. PDT tem executiva. Tá? Botar negros lá dentro da executiva. É questão de ocupação de espaço. Até no futuro, uma presidência. Percebe? Mas aí vocês vão conseguir, de fato, estar alcançando esses espaços de uma forma, como eu falei lá atrás, organizada. Percebe? Porque pode acontecer que está acontecendo aqui no Estado do Espírito Santo. Aqui no Estado do Espírito Santo, o PT, por exemplo, o meu partido, ele teve dois presidentes pretos. Um foi o Silvio lá de São Mateus, que o Pantoja conhece muito bem, e essa menina Jaqueline, que está aí agora como presidente do PT. Mas o que acontece? Ela está lá sozinha. Está engolida. Então, a gente tem que estar ocupando esses espaços de ponta também. Tá? É isso que eu queria colocar, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Mas em Vitória nós já temos um presidente negro. Exatamente, o Fialho é nosso presidente. Mas tem que avançar mais ainda. Tem que fortalecer. Concordo isso aí. com você, Antônio. A gente quer isso, por isso a gente está aqui nessa comunidade aqui. E a gente tem, como a Pandora falou, a Pandora, o Bruno, a gente quer fortalecer e a gente não quer estar sozinho, que a gente entende que se um negro sobe, todos os negros têm que subir junto, porque a gente tem que se ajudar, porque a gente está cansado de ser pisado e ser maltratado. Então, muito obrigado aí pela sua fala, Antônio, de verdade. Obrigada mesmo, Antônio. Bem, aproveitar então que tá gravando e eu preciso ressaltar esse bigode do Luiz, né? Eu quero que fique aí registrado que esse bigodinho fininho, cabelinho na régua. Meu irmão, top! E também, quando a gente trabalha, a gente às vezes tem que ressaltar, né, o que a gente faz. Dentro desse pensamento do Antônio, a executiva de Vila Velha hoje é 80% de negros e negras. Nossa executiva municipal. E vamos continuar na batalha. O Fialho saiu, ia fazer uma referência a ele, é um grande quadro. Esse questionamento interno que ele fez de tamanha humildade, cara, sabe? E de procurar a pessoa certa, que é a Pandora. Então, assim, é um cara, quando eu falei que ele é um dos poucos policiais que eu gosto, é porque eu tenho uma história muito ruim com a polícia no Espírito Santo. Eu já tomei muita porrada e o Fialho, ele nem parece ser policial, de tão gente boa. É quase um ursinho carinhoso. Se ele contar 3, 2, 1, sai do peito dele, tipo, do coração. Fabiano, cara, assim, parabéns. Que bom que deu tempo de eu pegar a introdução. Assim, me surpreendo cada vez mais positivamente com você. Você é um cara muito, muito bom, muito bom, muito bom. E quero caminhar ao seu lado aí sem prazo de validade, né? Pandora, eu te amo. Você é uma referência para mim. Você é a luz no meu caminho, cara. E eu tô junto com você porque deve e você sabe disso.
e nós vamos junto, nós vamos marcar história, cara. Eu tenho certeza que nós vamos marcar história no PDT, no estado do Espírito Santo. Luiz, eu queria te convocar para um desafio, a gente chamar os presidentes estaduais dos núcleos e a gente tentar montar um acampamento do PDT. Pode até não ser em barraca, se arrumar uma pousadinha, uma parada assim, mas um sítio, sabe? A gente tem um final de semana, cara, com pedetistas. Eu vi essa experiência no Rio Grande, não, né, Brendinha? Quando acabar a pandemia. Eu vi essa experiência, na Brera já tá aqui, ó. Eu vou te entregar para OMS, cara. Eu vou te entregar, Bruno Linde. Então, assim, eu vi de perto, né? Eu vivenciei essa experiência no Rio Grande do Sul. Cara, o acampamento de um partido com os núcleos lá foi muito, muito irado. Muito irado mesmo. E eu queria agradecer a oportunidade, a Pandora me chamou para estar aqui hoje. Tem um desafio muito difícil, muito difícil. Essa semana eu ouvi de um companheiro do PDT, cara, eu respeito muito sua religião, mas esse negócio de Exu não gosto não, cara, é do capeta e tal, e eu não vou aceitar nunca, isso tá dentro de escola e tal. Então, assim, é um desafio muito difícil, mas eu tô junto, eu sou um cara que eu gosto de bater de frente com isso. E, cara, assim, Luiz, você, a molecada que tá vindo, né, Brendinha tá aí, o Fialho entrou de novo, o Fialho, tava falando de você, cara, você é um cara maravilhoso. É muito difícil, o Fialho, a gente ser referência para as pessoas. Nossa, quando alguém fala alguma coisa parecida comigo, que se espelha, meu coração chega a ameaçar parar. Porque você ser referência para alguém é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. Então eu vou jogar uma nas suas costas agora, Fialho. Você é uma referência para mim, para muitos pedetistas e pedetistas. Então, obrigado por todo o seu trabalho. E você é tão humilde que é isso aí, cara. A gente está aqui para aprender o tempo todo. O que eu tenho aprendido com as mulheres do PDT, né, como portar, o que falar, o que não falar. Nossa Senhora, eu tenho aprendido muito. E virtual, eu sei que quando a gente tiver presencial, a parada vai transbordar, cara. Não só de conhecimento, de amor, de energia. E por fim, Brenda, Tamires, cara, eu sempre estou falando de vocês onde eu vou. Vocês, qualquer movimento nesse mundo, já que o Luiz falou de espiritualidade, ele precisa ser equilibrado. Nós temos polos no mundo. E também, se a gente falar de idade, haja visto que o Brasil tem um problema geracional gigante de ceder espaço para os mais jovens. E, cara, eu faço a maior questão de abrir a porta, descer e deixar vocês tocarem o carro, o ônibus, o avião, do jeito que for, que vocês são... Tá gravando? Vocês são fodidos de bom, cara. Sabe, aquele grupo ali dos trabalhistas capixabas, eu tô impressionado, cara, assim, o tamanho do debate que vocês sempre vêm trazendo. Então, tamo junto para um. Vocês sabem o quê? Tamo junto sempre, beleza? Muito obrigado. Eu quero falar uma coisinha, gente, vou romper o protocolo. A pessoa que mais se esforçou, além do nosso trio, porque quem deu o start a essa coisa toda foi eu, o Bruno e o Fabiano, mas o Fialho, cara. O Fialho, assim, a partir da primeira hora que eu falei, Fialho, tamo junto, vamos fazer. É isso mesmo. E aí, assim, teve um momento até que o Everson e o Fialho ficavam, não, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. E aí, assim, eu também, Bruno, faço das suas palavras as minhas. O Fialho é um cara que é um presidente de partido, mas é um cara de uma humildade fantástica, porque a gente discute todas as coisas de uma maneira muito, muito gostosa e muito tranquila, e com embates, um embate que é natural da luta de ideias, mas que é um cara que nunca se coloca acima. Sempre se coloca assim, não, vamos debater, vamos discutir, vamos ver o que é, sabe? E isso, ô Fialho, não é qualquer coisa, cara. Não é qualquer coisa, tá? Ter um presidente que se coloca numa condição de equidade com as pessoas que ele dirige, pra gente é um negócio fantástico, cara. Então, assim, eu também sou sua fã, entendeu? A partir de hoje, eu não sabia que existia junismo, mas agora eu sou junista também, igual o Luiz. Entendeu? Obrigado. Gente,
gente. Eu quero agradecer a presença de todos: Antônio, Fialho, Tamires, Brenda, Luiz, Pandora, Sebastião. Muito obrigado por ter ficado até agora. Eu sei que foi uma reunião pesada aí. Bruno Índio, cara, você é um exemplo também. Eu me inspiro em você, a sua luta, cara. E eu sei o quanto que você passou e sofreu. É foda. Eu quero dizer pra todo mundo que tá aqui que é um compromisso meu, da Pandora, do Bruno, de colocar o movimento negro na luta. O movimento negro PDT não vai abaixar a cabeça. E um dos compromissos que eu falei com a Pandora quando ela me convidou para participar do movimento negro, eu falei: Pandora, eu sei que a gente tem que lutar, que a gente tem que bater, mas tem uma coisa que eu sinto falta e que, ouvindo o Bruno uma vez falando, que é que a gente não tá cuidando dos nossos. Que a gente sai pra luta, a gente vai bater na galera, mas a gente não cuida das nossas pessoas e das dores que a gente tá sentindo. Então, eu cresci como negro e eu sempre ouvi que eu tenho beiço grande, que eu tenho nariz grande, que eu tenho cabelo ruim. Eu sei da minha família que a minha mãe sofre muito e eu sei quanto ela sofre quando ela não alisa o cabelo dela. Quando ela não faz, e ela faz o alisante, ela faz até o beleza natural, que é o meio termo, né? Não é aquele alisamento pesado. Mas pra ela, se ela não fizer o beleza natural, ela quase chora, ela passa mal. Então, tipo assim, o beleza natural é a única coisa que é sagrada na vida dela. E ela passa o dia lá, e quando eu vou levar ela, antes da Já passamos pandemia, por isso aqui. é ônibus de excursão. Vocês não têm ideia. É ônibus de excursão com centenas de mulheres na fila, ficam o dia inteiro lá. Então, tipo assim, ser negro é muito difícil. A gente não consegue se achar bonito. E a gente é bonito pra caralho. Tamires, seu cabelo é maravilhoso. Você é linda. Sebastião, seu homem lindo. Bruno, você é lindo. Pandora, lindíssima. A gente é muito bonito. E eu me acho bonito. Mesmo que eu que tenha que falar isso, porque eu não ouço isso muito. Então, um dos compromissos que eu firmei com a Pandora é ter uma ação que a gente vai ter de reverenciar a beleza negra. Então, Tamires, a gente não vai fazer isso apenas um dia no ano. Mas eu quero lançar um projeto que a gente faça isso constantemente para mostrar a beleza dos negros. E isso é o start, é uma das ações que a gente vai ter. Fialho, brigadão, cara. Uma honra você estar aqui. Antônio Carlos, você trazer essa experiência de fora. Muito obrigado, de verdade. Assim, todos que estão aqui. E eu quero agradecer vocês. Essa reunião foi maravilhosa. E eu vou subir no YouTube e depois mandar o link para todo mundo, tá? Fiquem tranquilos. Então isso vai estar para a posteridade. E fazer igual o esquema de pirâmide, hein, gente? Próximo encontro, cada um traz no mínimo uma pessoa pra gente cada vez mais crescendo. É isso aí, mandou bem. Massa. Mandou bem nada, Fialho. Ela tá fazendo isso porque ela vem de Rinodê. Na terceira reunião eu apresento o produto para vocês. Eu quero agradecer muito, Tamires, por ter trazido a mãe dela. Jaqueline, a Tamires já tinha falado de você para mim, tá? Então, assim, fico muito honrada mesmo que você esteja com a gente. E aí, depois a gente troca mais ideia, tá? Já até falei com ela, vamos conversar com sua mãe e tal, para ela vir com a gente. Então, que bom que você veio, fico muito feliz mesmo. Obrigada a todo mundo por ter vindo, gente. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade. Eu estava numa aula online, ela me pegou pelo braço. Mãe, vem aqui, mãe. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas foi ótimo, gostei muito da fala de vocês. Obrigada. Desse grupo. Antônio, faz a sensibilização da despedida agora, mandando as boas energias. Um profundo axé para todos. Obrigada. Meu pai Xangô, dei muita força a todos vocês nessa caminhada. Eu sei que não vai ser fácil, vai ser uma caminhada muito difícil, tá? Mas eu sei que no final vocês vão sair como vencedores. Vão de cabeça erguida, que vocês vão sair como vencedores. Porque a diferença partidária não tem aqui no Brasil partido político, todos eles são iguais. Na questão racial, todos eles são iguais. E eu acho que essa questão do avanço depende muito da gente. É ocupar o espaço. Vamos ocupar o espaço que a gente vai vencer, tá? Que Xangô abençoe todos nós e vamos que vamos, né? Um abraço, um axé para vocês. Axé, querido. Reunião boa é essa que ninguém vai embora, né?
Rapaz, eu vou sair agora. Tchau pra vocês. Tchau, Fiago. Tchau, Obrigado. Fiago. Tchau. Gente, boa noite. Obrigada pelo Boa convite. noite, Brenda. Te Até adoro, mais. cara. Boa Sempre bom noite, te gente. ver. Obrigada. Valeu, galera. Até a próxima. Muito Prazer em obrigada, conhecer. gente. Valeu, Luiz. Tamires, Obrigada, Brenda. Obrigada, e Tamires. Jaqueline, maravilhosas. Tamires, você tem que trazer É sua mãe pro verdade. movimento, tá? É verdade. Tô dentro, gente. Aê. Opa! Vou te considerar afiliada já. Pode considerar. Aê. Tamires, vou te mandar a ficha em PDF para já filiar sua mãe. A gente tem impressora, dá para imprimir aqui. Pode ser. Arrasou. Tamires, quero ver você chegar bem igual sua mãe, minha filha. Você que não se cuida, não. Ó, meu Deus do céu. Já parou de gravar, né? Não, tem que acabar essa pandemia pra gente sair com